Lucas 1, 46 a 49. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, estamos com a tua palavra aqui, acabamos de lê-la, ela é abençoadora, que ela venha falar ao nosso coração, que teu Espírito nos capacite a meditar nela. É o que desejamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Pai, desde o primeiro momento da história, logo após o homem cair em pecado, ele fez questão de anunciar o nascimento do Filho do Rei. Ele lá em Gênesis 3,15 diz: nascerá o descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Nós vimos então, logo após, com a aceitação do sacrifício do cordeiro oferecido por Abel, que Deus então apresenta aquele que seria o símbolo do próprio filho que viria morrer para substituir. No decorrer da história, nós vimos sacrifícios sendo feitos, e esses sacrifícios, como é dito no Novo Testamento, foram sinais daquilo que seria cumprido em Jesus. Os profetas falaram do nascimento do Messias. O profeta que mais falou a respeito de Jesus foi Isaías, conhecido como profeta messiânico. Ele falou do nascimento virginal, que Maria, uma mulher virgem, daria luz a um filho. E falamos também das características de Jesus, como foi citado agora há pouco. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não seria um homem como qualquer outro. Apesar de aparentemente ser um homem, ele seria Deus encarnado. É Deus forte. E esta palavra nunca poderia ser oferecida ou ser dedicada a ninguém que não fosse o próprio Deus. Nós vimos então chegar o Novo Testamento, e aí o último profeta, o último dos profetas, como a própria Bíblia mesmo diz, João Batista, ele vem pregando a chegada de Jesus, e diz: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que Jesus veio para cumprir aquilo que foi prometido. Meus irmãos, o nascimento de Jesus foi cercado de louvores. O nascimento de Jesus veio para mostrar que aquela criança que estava ali na manjedoura não era um filho de homem como qualquer um outro. Ele tinha algo especial. Os céus manifestaram a glória de Deus através dos anjos, o próprio universo, com a estrela que veio parar ali com o seu brilho, exatamente em cima de onde Jesus tinha nascido, para mostrar que ali algo grandioso estava acontecendo. Meus irmãos, aos bem-nascidos, nós dizemos que nasceram em berço de ouro. São crianças que nascem com todo cuidado. Eles são tratados de maneira especial, cercados de mimos, bajulações. A nossa personagem, Jesus, ele não nasceu num berço de ouro. Ele nasceu numa manjedoura. E quando a gente vê o relato de Lucas dizendo que ele foi para a manjedoura porque não havia lugar nenhum para ele, para mostrar que naturalmente os homens fecham os seus corações, não se abrem para receber Jesus, não se entregam ao Salvador, não mostram interesse por Ele, e ali então, por não haver nenhum lugar para hospedar a José e Maria, para que ali nascesse aquela criança, aquele casal foi parar na estrebaria, no lugar onde se colocavam os animais, e ali então Jesus nasceu e foi colocado num berço simples. Ele nasceu ali para mostrar que a vida e o valor da vida não está no bem, não está no ouro, não está na prata, não está nas glórias terrenas, elas são passageiras. A glória está no fato de ser de Deus, de estar com Deus, de participar do projeto de Deus.
As glórias celestiais, elas superam tudo que nós possamos imaginar ou desejar ter nessa terra. Hoje nós falaremos dos louvores recebidos. Eles revelam que o rei nasceu. Hoje pela manhã falamos de reafirmar a autoridade da palavra. E também dissemos, se nós não reconhecermos que a palavra de Deus é vinda, ela tem a sua origem em Deus, e se nós não nos curvarmos diante da autoridade de Deus, tudo que é dito na palavra não vai ter efeito sobre nós, porque nós vamos achar que outras coisas, outras pessoas, outros escritos vão ter a mesma autoridade. Por isso que nós nos dobramos diante da autoridade divina, por entender que o Deus Todo-Poderoso disse o que nós deveríamos aprender, e esta palavra é a que fala a respeito do seu filho. Os louvores recebidos revelam que o rei nasceu. Esse rei deve ter toda a autoridade na minha e na tua vida. Ele deve ter a primazia do teu louvor. Ele deve ter a tua maior atenção. A vontade dele deve prevalecer em cada uma das tuas decisões. Tudo que você pensar em ser, antes você deve colocar diante do Senhor, pedindo a sua orientação, para que você faça somente aquilo que seja do agrado dele. Jesus, ele não recebeu honras como os príncipes dos filhos dos reis, mas ele recebeu louvores que o exaltam não como um filho de um rei, mas como um filho de Deus. Não como um filho de homem que tem um reinado que passa, mas como aquele que recebeu o reino eterno. Vejam, meus irmãos, que o texto que nós lemos de Lucas, no capítulo 1, os versos 46 a 49, relatam os louvores que Jesus recebeu daqueles que o serviram, aqueles que foram, aqueles que se dedicaram a servir ao Senhor, eles louvaram a Deus. Olha, irmãos, isso é muito importante. É importante saber que Jesus, ele não é como qualquer outra autoridade, porque as outras autoridades mandam, ordenam, elas pisam, elas humilham, elas fazem obedecer pela autoridade, e as pessoas, elas obedecem como que obedecendo na marra, como que fazendo aquele serviço obrigatório, como algo penoso, algo sofrido. Mas nós vimos aqui que aqueles que são chamados por Deus para servi-lo, eles percebem o grande privilégio que recebe. A pessoa, no momento da sua conversão, quando ela para pensar o que ela é, quando ela analisa o seu próprio coração e vê que ela é pecadora, merecedora do castigo divino, e que mesmo assim, Deus aceitou o seu serviço, aceitou que cante louvores a Ele, aceitou que trabalhe na proclamação do Evangelho, aceitou que você agora esteja na sua presença. Essa pessoa então vai se sentir privilegiado, vai se sentir alegre, vai ter prazer em servir, vai ter prazer porque antes tudo aquilo que fazia estava perdido, não tinha proveito, mas agora o que faz? Faz para uma causa muito maior. A gente vê também o cântico de Maria é como daqueles que receberam a dádiva de servir. Maria, ela teve o privilégio. Há no meio evangélico uma preocupação ao se falar em Maria. No meio católico fez dela uma santa, fez dela uma intercessora e até salvadora. Uma vez recebi um folheto da Igreja Católica que veio junto com um terço e com um Sagrado Coração de Jesus que dizia: se você rezar esse terço todos os dias, na hora da sua morte, Maria te dará a bênção da salvação. Ela não pode salvar. O cântico de Maria diz aqui que ela se alegrou em Deus, o seu Salvador. Maria diz: eu preciso de salvação, eu preciso ser salva. E ela alegrou-se, enalteceu a presença do seu Salvador, ela enalteceu a presença de Deus, porque Deus aceitou o seu serviço. Ela diz: Deus contemplou na humildade da sua serva. Todos vão dizer que eu sou bem-aventurada, mas a palavra bem-aventurada que foi dita aqui para Maria, também foi dita para outras pessoas que serviram.
são bem-aventurados aqueles que servem. Os apóstolos, depois de serem surrados, de receberem castigo por proclamar a fé em Jesus Cristo, eles não ficaram tristes, eles não choraram, eles não reclamaram pela surra que sofreram, pelo contrário, eles louvaram a Deus, e como o texto diz, eles exultaram por terem sido considerados dignos de sofrer por Cristo, porque aqueles que servem a Deus, eles sabem que isto é um grande privilégio. Isabel, a mãe de João Batista, ela disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ela reconheceu que Maria foi bem-aventurada, bendita é aquela de quem diz coisas boas, como é dito sobre Maria, no caso do seu serviço que prestou ao Senhor, da missão que ela aceitou de gerar o Filho de Deus. Deus, ele não ia escolher que Jesus nascesse de um animal, mas fez nascer do homem a coroa da sua criação, o homem que foi feito à sua imagem e semelhança. Bendito quer dizer feliz. Felizes são todos aqueles que servem ao Senhor. Assim foram considerados outras tantas personagens bíblicas que deram suas vidas para que a causa do reino de Deus prevalecesse, para que elas se tornassem conhecidas. Então, todas as vezes que você, no serviço de Deus, você se alegra por fazer a coisa que seja a mais simples da causa do reino de Deus, por entregar uma Bíblia, por doar o seu tempo para ajudar alguém, por alegrar alguém com uma palavra que veio de Deus, de trazer ou ler um texto bíblico com alguém. Quando você se alegrar por servir a Deus, você vai estar enaltecendo aquele Cristo que nasceu na manjedoura como o rei da tua vida. Desses servos fiéis, Jesus recebeu os louvores e continua a receber, porque nós, quando fazemos, nós reconhecemos que o rei nasceu, o rei dos reis nasceu como homem, nasceu para nos salvar. Mas veja, meus irmãos, vá um pouquinho à frente, nos versículos 67 até 76, vai falar a respeito do cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos, e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão nosso pai, e de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Meus irmãos, aqui nós vimos que Jesus mostra que Ele é rei, ao receber louvores daqueles a quem Ele serviu. Eu disse que Ele recebeu louvores daqueles que o serviram, mas agora o rei, o próprio Deus, Ele serviu a pessoas. Deus, Ele continua servindo o seu povo. Eu gosto de citar o texto lá do Salmo 81, no qual Deus diz assim: ah, se Israel me escutasse, eu de pronto abateria os seus inimigos, eu sustentaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Deus, Ele tem prazer em servir aos seus, em abençoar os seus, em estar presente na vida dos seus, em trazer bênçãos diárias. Quantas vezes a palavra de Deus mostra esse desejo de Deus e a concretização dessa sua vontade na vida dos seus? Quantas bênçãos são escritas do relato bíblico para mostrar que Deus é presente, Deus é abençoador, Deus é o sustentador, é Ele que provê tudo aquilo que nós precisamos. Como tantos outros servos de Deus, nós vimos aqui Zacarias louvando a Deus, reconhecendo o quanto Deus lhe fez de bem. Ele faz um relato aqui do que Deus fez a Israel, que Deus suscitou poderosa salvação, que Deus prometeu desde a antiguidade, por boca de seus profetas, livrar dos inimigos, e tantas coisas que Deus fez. Zacarias, ele lista aqui
uma série de feitos divinos em seu favor, com o objetivo, verso 75 diz, para que estando livres, o adorassem sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Deus, Ele foi servido por aqueles a quem serviu. Meus irmãos, nós devemos contar as bênçãos de Deus. Nós devemos parar todos os dias para ver o que Deus fez hoje na minha vida. Eu dormi uma noite de sono? Eu estou respirando? Eu tenho uma água que eu posso beber? Eu tenho comida na minha casa? Eu tenho um lugar para morar? Eu posso me locomover? Eu posso andar? Pare para contar as bênçãos de Deus e você vai ver o quanto Deus tem te servido. O quanto Deus, que não precisa fazer isso, Ele tem estendido as mãos para que você, que serve a Ele, seja também servido por Ele. Jesus mesmo disse isso. O que Jesus disse? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus disse que este menino que nascera, o Filho de Deus, o objetivo dele era servir, era trazer vida. Diariamente nós somos alvos da graça de Deus. Ele nos livra de inúmeras armadilhas, de acidentes. Deus constantemente, Ele está conosco e impede e não deixa que os males cheguem até nós. O Salmo 91 é muito usado pelas pessoas, até com uma proteção, falando da proteção divina. E outros salmos também o são, para mostrar que Deus acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso, meus irmãos, para mostrar que Deus assim é protetor. E quando Deus permite que alguma coisa aconteça na nossa vida, Ele diz, mas eu sou Emanuel, eu sou contigo, eu estarei contigo todos os dias, eu estou presente na tua vida. O maior serviço divino em nosso favor foi a salvação. Foi o Jesus que nasceu, do qual nós comemoramos o seu aniversário, que não nasceu no mês de dezembro. E isso não é importante para nós, que não nasceu no dia 25, mas que essa data foi escolhida para que nessa data se lembrasse do Deus de Israel, mas do Deus de todo o mundo, daquele que é o Senhor do sol, porque dia 25 de dezembro era o dia que os romanos comemoravam o dia do sol, o dia que também lá no Egito se comemorava o dia do Amun-Ra, que é o Deus Sol. E aí então passou-se com a obrigatoriedade de adorar a Deus pelo Império Romano, diz, nós não adoraremos mais o sol, mas adoraremos ao Deus do sol. Então foi-se colocada esta data para se comemorar o nascimento de Jesus. É pecado comemorar o nascimento de Jesus? De maneira nenhuma, porque Ele nasceu. E esta data, apesar de não ser a mesma data, nós assim comemoramos, porque estamos lembrando de que Deus se fez homem, habitou em nosso meio, e Ele veio para nos salvar. Aqueles que reconhecem o serviço de Deus da sua vida, assim como Zacarias, e assim como tantos os outros, dedicam seus louvores. Tem prazer de louvar a Deus, porque reconhece que Deus tem feito muito por ele, e aí então reconhecendo que Ele é Senhor, quer agora se alegrar humildemente, porque Deus, Ele veio, Ele serviu, para que você o sirva com prazer. Mas se você pular um pouquinho mais, no capítulo 2, versículos 13 e 14 diz, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz da terra entre os homens a quem Ele quer bem. Meus irmãos, para revelar que aquela criança não era uma qualquer, não somente a estrela veio parar sobre aquele lugar, trazendo a sua luz, mostrando um brilho especial naquele lugar, mas também os anjos dos céus vieram louvá-lo. Mas não veio um anjo solitário. Aqui fala, apareceu uma multidão da milícias celestiais. Eu imagino essa cena como uma das mais belas cenas que qualquer homem poderia ter visto. Meus irmãos, quando nós paramos para pensar nesta cena dos anjos louvando a Jesus, deve ter sido algo assim de deixar qualquer um de queixo caído. Um tempo atrás, num casamento, não me lembro de quem,
a entrada, vieram pessoas com dois rapazes com a trombeta, e começaram a tocar aquela trombeta, e quando eles entraram, aquilo arrepiou todo mundo, aquele som invadiu todo o templo, e aquilo foi gostoso, foi prazeroso. E aí então, imagina, se duas trombetas, tocadas por homens, já foi algo maravilhoso de se ouvir. Imagina anjos poderosos, não somente um, mas uma multidão, louvando a Deus, trocando trombetas, dizendo: aqui está o Rei, nasceu o Rei, o Senhor do universo, o Senhor que está sobre os poderes das trevas, o Senhor que está sobre o poder de qualquer espírito, está sobre qualquer homem. Nos países onde ainda há monarquia, quando nasce o filho do rei, os arautos saem de cidade em cidade tocando trombetas e dizendo: nasceu o príncipe, o futuro rei nasceu. No reino celestial também não podia ser diferente, e para mostrar a grandeza do seu nascimento, foi anunciado o seu nascimento não por homens, mas pelos seres angelicais, pelos anjos, e eles vieram então dizer: recebam o rei, se dobrem diante do rei, ele é o Senhor de toda a terra. Meus irmãos, por último, Lucas 2, 29 a 31, diz o seguinte: Simeão tomou nos braços e louvou dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Meus irmãos, aqui nós vimos Jesus sendo adorado, recebendo louvores, por quem se satisfez apenas por recebê-lo. Pessoas que, quando se encontraram com o Senhor, disseram: eu já tenho tudo. Quando nós vimos a pregação, o ensino em muitas igrejas da teologia da prosperidade, nós vimos então fugir a esse princípio básico do ser humano pecador que se encontra com o Senhor. Não existe nenhuma experiência que seja maior do que o encontro com Cristo, de ser aceito por Cristo. Não existe nenhuma experiência maior do que ver o olho do Senhor, de estar olhando olho no olho com Ele, de ver que Ele estendeu a mão dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Não existe nenhuma experiência maior para você do que esse encontro com o Senhor. Se você espera algo maior do que isso, você ainda não se encontrou com Cristo. Se a experiência com Cristo não mudou, não transformou a sua vida, eu acho que você ainda não encontrou com Cristo, porque naquele momento é transformador. A pessoa convertida, ela cai de joelhos diante do Senhor. A pessoa convertida, ela não precisa de mais nada. A gente vê o chamado de Jesus, no qual Mateus, ele abandona a coletoria, que lhe trazia lucros, e vai seguir a Jesus. Os outros pescadores, que ao chamado de Jesus, abandonam tudo e vão servir a Jesus. A palavra de Jesus passou a ser o seu alimento, a presença de Jesus passou a ser o seu maior prazer, e assim é na presença de um crente verdadeiro. Paulo, após o encontro com Cristo, ele disse: eu aprendi a viver contente, tanto sei passar necessidade, como sei ter fartura. Ele sabia, ele aprendeu, porque ele aprendeu que Cristo é o seu maior contentamento. E meu irmão, quando você e eu nos contentamos com a presença do Senhor, nós adoramos como o Rei da nossa vida. Quando nós o servimos, não porque Ele vai nos dar algo, mas porque Ele já nos salvou, Ele nos deu a salvação. Então isto mostra que Ele é a maior experiência que nós podemos ter. Assim nós exaltamos o seu nome, por causa da satisfação em Cristo. Paulo disse: a tua graça me basta. Basta o fato dele ter me dado a sua graça. Aqui nós vimos Simeão, um senhor idoso. Ele era sacerdote, e ao contrário da maioria deles que parava o seu ministério, ele já idoso,
continuava no serviço, porque ele tinha sido revelado a ele pelo Espírito Santo, que ele não morreria sem antes ver Jesus. Então ele continuava trabalhando, esperando essa experiência. E aí então, quando é trazida aquela criança com 8 dias para ser apresentado diante do Senhor, ele levanta aquela criança e diz: agora pode, Senhor, despedir em paz o teu servo. Não teria mais nenhuma outra experiência que ele poderia esperar. O trabalho todo que ele fez da vida ali foi coroado com a presença de Jesus. Tudo aquilo que ele fez durante a vida não teve a menor importância diante do fato dele estar com o próprio Messias nas suas mãos. Essa foi a satisfação de Simeão. Ao ter esse contato com o Senhor, ele ficou satisfeito. Muitas outras experiências nós poderíamos contar na nossa vida, mas este homem, ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Meus irmãos, nesses meus 18 anos como pastor, eu já vi muita gente abandonar a igreja porque ficou doente e não foi curado. Eu já vi muita gente abandonar o Senhor porque brigou com alguém na igreja, porque ficou magoado com alguma situação na igreja. Eu já vi muita gente abandonar o Senhor porque o mundo lá fora foi mais chamativo. Os prazeres da bebida, da dança e qualquer outro prazer que o mundo oferece, abandonaram o Senhor. Sabe por quê? Porque não encontraram Jesus. Não tiveram a experiência de encontrar com o menino Jesus que nasceu, que morreu, e que esta experiência desse encontro, como foi para Simeão, eles não tiveram essa experiência, porque aqueles que passaram pela conversão sabem, Cristo, a sua graça, a sua presença, ela nos basta. Quem se entrega a Ele se satisfaz. Nós vimos aqui nesta noite, que Jesus Cristo, Ele foi louvado, por aqueles que resolveram servir, que tiveram prazer de se doar, de se entregar, de dar tudo que se para o Senhor. E esses não choram pelo tempo perdido, porque sabe que o tempo que dedicaram a Deus não foi perdido, foi investimento. Não choram pelo investimento que doaram ao Senhor dos seus bens, porque foi um investimento de uma causa maior. Mas ele também foi adorado e recebeu a adoração daqueles a quem ele serviu. Aqueles que sabem que o próprio Deus estendeu a mão, vão ter o prazer de se voltar ao Senhor com alegria. O louvaram, porque ele era rei, e como rei ele foi louvado por anjos, e assim os anjos vieram para mostrar que ele é rei, e aqueles que se satisfizeram na sua presença, o louvaram. Ele é o rei, e os louvores revelaram a sua condição real. Adore a Deus, adore Jesus Cristo, que nasceu como homem numa condição humilde, e que você não pode de modo nenhum colocar nenhuma situação nesta terra, dar maior valor a qualquer condição terrena para se afastar do Senhor. Adore-o até o último momento da sua vida, até o momento onde Ele vai estender os braços para você e dizer: entra para o gozo do meu Senhor. Que Cristo nasça a cada dia no nosso coração, que Ele transforme cada dia o nosso coração em servo, para que nós assim cumpramos a sua vontade como Rei da nossa vida. Amém?